Amigos queridos, desejo-lhes um bom dia. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de paz, de harmonia e de muita coragem para que possamos vencer as horas, o dia, o tempo que nos resta. Nós hoje vamos ler o capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide, vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cultivava, que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram seu pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha, um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me és então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Nós gostaríamos de convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando o nosso Mestre o amparo amigo, para que todos nós possamos nos sentirmos fortalecidos e amparados. Ó Jesus, que a sua misericórdia se faça em nossos pensamentos, para que possamos tirar proveito da lição de hoje, analisando o que temos feito com o tempo que o Senhor nos deu e as oportunidades que tem nos concedido para trabalhar na sua vinha. Que cada um de nós possamos realmente refletir em tudo aquilo que estamos fazendo. E nessa manhã, nós pedimos a Jesus para olhar por todos aqueles que nos são caros, amigos, familiares. Pedimos a Deus por todos aqueles que nos pedem a sua prece, cuja bondade e a brandura se faz no coração de todos nós. Assim, Jesus, iniciamos o nosso evangelho desta manhã, cheios de esperança, e que a nossa palavra alcance outros corações com alegria e serenidade. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é uma parábola que nós precisamos compreender em tudo aquilo que ela vem nos mostrar. Nós sabemos que a vinha é a própria humanidade, é todo esse celeiro divino que o Pai de família, que é Deus, tem concedido a todos nós que somos servos, os seus filhos, que trabalhamos nela e precisamos perguntar para nós mesmos qual é o resultado do nosso trabalho.
que nós temos feito nessa hora em que estamos sendo chamados? Tantos outros já passaram por esta vinha. E aqui nós vamos ver que a parábola nos mostra algumas frações de horas. De acordo com o calendário dos judeus, o dia comportava 12 horas, sendo que a primeira hora era das 6 às 7 horas, a segunda das 7 às 8, e assim por diante até chegar às 18 horas, como é o nosso calendário, como é a divisão também das nossas horas. E na parábola, nós vamos ver que alguns trabalhadores foram chamados na terceira hora, ou seja, das 8 às 9, e isso refere que já é a metade da manhã, né? E outros na sexta hora, que seja 11 às 12, e outros ainda das 14 às 15, que seriam as 3 da tarde até às 6. Então, cada um ficou contratado para trabalhar de acordo com aquilo que o patrão tinha chamado. E, por último, aqueles que foram chamados para trabalhar na 10ª hora, ou seja, das 17 às 18 horas. E nós perguntamos, e como é que foi o pagamento disso, né? E aí a parábola nos mostra, de uma forma muito clara, que ao cair da tarde, o dono da vinha mandou chamar aqueles que foram contratados. E ele pagou de acordo com aquilo que ele propôs. Ele não combinou o salário, ele combinou que todos iriam trabalhar na sua vinha. E quando chega numa certa hora, nós vamos ver que muitos se revoltaram. E nós também precisamos ver que ou se revoltar é porque sentiram-se injustiçados. Então, nós vamos ver que quando nós estamos fazendo, ajuizando esse pensamento de horas de pagamento, nós precisamos também sair um pouco desse contexto tão materialista e imediatista, porque nós precisamos fazer determinadas comparações e algumas considerações conosco no dia a dia. Será que nós estamos trabalhando para sobreviver? Será que nós temos culpa que ninguém havia sido salariado antes? São perguntas que nós podemos fazer para nós. Será que é justo o que trabalhou na 10ª hora receber a mesma coisa que aquele que trabalhou o dia todo? Então, todos nós fomos convidados a trabalhar na seara do Mestre, ou na vinha, que é toda essa humanidade que é regida, controlada, que é a família de Deus, né? Que é a família, que é a nossa família espiritual. Então, nós vamos ver que aqui o dono lá, a pessoa, o trabalhador dessa vinha, o chefe, que mandou chamar, ele dá um exemplo que para nós, que nós precisamos de refletir. Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Então, eu pergunto a vocês, e nós, que somos trabalhadores da vinha de Jesus, da vinha de Deus, qual é a nossa produtividade? Muitas vezes, nós estamos aqui sem fazer um trabalho. Aqueles que foram os primeiros chamados, eles almoçaram, eles tiveram toda essa regalia, e nós podemos pensar que ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades, porque nós não estamos na terra para trabalhar e ficar olhando o que o outro faz para receber o nosso salário. O planeta Terra, ele não é um barco que está desgovernado. Desgovernados estão os pensamentos dos homens que têm nos dirigido, sem a preocupação de olhar a fraternidade, a responsabilidade, o amor que devo ter para com o meu irmão. Nós estamos vivendo uma situação bastante, que devemos refletir bastante nessa parábola, porque a coletividade humana, ela costuma cair todo dia em desordem. Mas nós precisamos ver que as leis que presidem essa vinha não é feita pelos homens.
ela se expressa com absoluta harmonia, porque são as leis de Deus. Então, que forma eu tenho compreendido que a terra é a vinha de Jesus? E quem eu sou? Que trabalhador eu sou? Em que momento eu cheguei nesse planeta? Eu estou aqui desde a sua formação? Então, a formosa, essa parábola é uma parábola formosa, porque ela nos ensina conceitos profundos. E, em essência, nós vamos ver que todos nós temos que observar quais são as nossas obrigações. O que nós estamos fazendo? Qual é a seara que estamos trabalhando? Com quem estamos trabalhando? Então, nós ainda guardamos as ilusões de que todo esse planeta ou todo esse orbe pode ser modificado ou enganado pelas hegemonias raciais, políticas, mas nós vamos ver que chegará o tempo em que nós também somos convidados a definir qual é o nosso trabalho, o que estamos fazendo. Então, muitos aqui no Evangelho vai nos mostrar que muitos que estamos conosco, que vivem conosco, faz parte dessa colocação que Jesus veio nos mostrar, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Que hora estamos vivendo? Nós não estamos na última hora, na hora undécima do planeta Terra, de provas e expiação, para entrarmos num processo de regeneração? Qual é o nosso papel? De que forma nós temos sido agraciados com o trabalho? Muitas vezes nós nem sequer observamos, analisamos o quanto temos recebido da providência divina. E aí nós vamos ver que ainda vivemos assim, na ilusão de que nós podemos conquistar tudo aquilo que o mundo me oferece. Então, aqueles que ficaram aguardando na praça, que tinham experimentado as suas inseguranças o dia todo, às vezes até passaram fome, tiveram aflição, quando eles foram chamados, nada foi lhe colocado quanto eles iam ganhar por aquela hora. Então, nós precisamos ver que a parábola, o Senhor da parábola, ou seja, Deus, ele considera a todo instante a necessidade fundamental de todos nós. Então, cada um tem uma possibilidade de realizar o trabalho, mas também de acordo com a sua realização. Qual é o esforço que nós estamos fazendo agora? Continuamos a reclamar do nosso patrão? Continuamos a reclamar de Deus? E nós vamos ver que quando Jesus destaca na parábola o acerto de julgamento divino, ele nos convida a refletir. Qual é a nossa condição? O que temos feito? Então, eu estou vendo toda essa oportunidade com os olhos, com maus olhos, ou eu quero ser um servo bom, um trabalhador bom? Então, nós vamos ver que isso aí depende de cada um de nós. Porque não adianta, não é o que eu vou ganhar monetariamente, é o que eu vou receber de Deus, nosso Pai, para que a gente possa demonstrar que aquele que veio na última hora talvez tenha dentro de si maior vivência espiritual, maior crescimento intelectual e moral, para servir, para ajudar, para trabalhar nesta hora em que tantos irmãos nossos precisam desse trabalho com muito afeto, com muita compreensão, acolhendo a dor dos nossos irmãos. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é um bom patrão, se assim podemos dizer. Ele retribui com justiça e generosidade tudo aquilo que nós fazemos ou fizermos com amor pelo nosso próximo. Então, que a gente se esforce, amigos, para sermos melhores trabalhadores da vinha do Senhor, para que possamos sentir dentro de nós a alegria do salário recebido, da bondade excelsa de Jesus. Onde quer que nós estejamos, recordemos sempre
que nós estamos trabalhando na vinha do Cristo, na vinha do amor. Por isso, o seu evangelho é destinado para todos nós, porque aqueles que estão vivendo dentro da dificuldade, por seus próprios infortúnios, muitas vezes é o preço das nossas displicências do passado, da nossa negligência das oportunidades, diante das oportunidades. Então, eu vou fazer um convite para que a gente possa entender que poucos são os chamados e poucos são os escolhidos para permanecer nessa vinha do Senhor. O que nós temos que fazer? Trabalhar para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada um cooperar com material conveniente e justo, que as nossas experiências já veio consagrar para todos nós. Então, lembremos mais uma vez que disse Jesus, né? Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. Nós estamos recebendo o que é justo, e eles foram, e nós viemos. E aqui estamos reencarnados para repaginar, ressignificar todo o nosso olhar em relação a Deus, nosso Pai. Nós queremos agradecer a Jesus e que Ele nos abra sempre os nossos olhos para que a gente compreenda esse momento que estamos vivendo, pois se fomos escolhidos, nós é porque temos condições de dar mais. E que cada um procure dar mais, sempre mais, de tudo aquilo que vem recebendo da espiritualidade. E nessa manhã, pedimos a Jesus que nos envolva em vibrações de amor, de paz, de mansuetude, que os espíritos amigos possam estender as mãos sobre nós, nos dando muitas vezes o salário divino que não computamos nas horas de trabalho. Que o passe restaure as nossas energias, fortaleça os nossos corações, amenize os nossos conflitos. Jesus, que a água seja fluidificada e que o seu amor permaneça conosco, fortalecendo-nos nesta oportunidade de sermos os trabalhadores da última hora e da primeira hora do mundo de regeneração, preparando os solos dos nossos corações. Que a paz inefável de Jesus esteja sempre conosco. Queridos amigos, deixo no coração de todos o carinho, o afeto, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.